Olá, pessoal! Voltamos, pessoal. Voltamos e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente não vai falar aqui sobre Portugal, a gente vai falar um pouco sobre nós, né? De onde a gente veio, o que a gente veio, por que decidimos escolher Portugal, como começou o nosso sonho. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? É isso mesmo, pessoal. A gente vai falar ali da cidade que a gente nasceu, Isso. como era a convivência lá, se era boa ou ruim, o que a gente planejou. Isso, E aqui estamos. até chegar aqui, né? É isso mesmo. Então, antes de tudo, não esqueça de curtir nossos vídeos, não esqueça de comentar, não Deixa o esqueça de like. ativar os sininhos também, porque assim que a gente posta vídeo, vocês estão aí, recebem em primeira mão, vai chegar a notificação, então não esqueça de também seguir nas redes sociais, né? A gente lá posta nosso dia a dia, posta o que a gente faz, para onde a gente vai, então é sempre bom você estar lá acompanhando se tem curiosidade sobre Portugal. É isso E aí. tirar dúvidas também, que muitas vezes a gente não vê as mensagens aqui, que são muitas, mas lá a gente está sempre respondendo, Tá né? mais ativo, vamos assim falar, né? Então vamos deixar de enrolar e vamos lá. A gente, quando resolveu vir para Portugal, a gente não tinha a mínima noção que iria abrir um canal, né? E quando a gente abriu o canal, a gente foi falando sobre a imigração. Então, meu nome é Mirelle, meu nome é Diace, e jogou o vídeo, né? A gente não tinha experiência, como ainda não tem, que a gente ainda está aprendendo, está Tá engateando. engatinhando. Se vocês for dar uma olhada lá no primeiro vídeo lá, você vai ver que a gente tava um pouco perdido. Assim, Bem bem sério, aquela coisa sério, bem. aquela coisa tensa que você fica, meu Deus, o que é que vai acontecer com a gente aqui? E Né? o nosso primeiro vídeo foi dentro do quarto. Então, assim, a Você. gente, sempre que a gente pode, a gente tá aqui gravando dentro do quarto, porque foi onde vocês, a gente se sentiu mais à vontade para falar com vocês, né? Então, a Verdade. gente sempre segue dentro do quarto. Esse padrão. É, mas vamos lá. A gente vai se apresentar um pouco para vocês que sempre a gente recebe mensagem de pessoas dizendo que nos admira muito, né, que está acompanhando desde o início e a gente é inspiração, mas vocês não sabem quem somos nós. As pessoas já dizem assim, Mirelle, vocês são muito corajosos de sair de onde vocês moravam para vir para Portugal, sem conhecido, ter Sem conhecido ninguém ninguém. aqui, etc. Ah, E assim, a gente recebe muita mensagem. E a gente resolveu nos apresentar, da onde a gente veio, quantas pessoas tem na nossa família. E a isso. gente vai passar para vocês Fazer um assim, um resumão, vamos resumão para dizer vocês assim, aqui. né? Vamos lá. Vou começar por ela. A família dela não tem, né? Vamos lá. Bom, minha gente, meu nome é Mirelle, né? Como vocês sabem aí, nasci em Recife, Pernambuco. Todo mundo sabe também o nosso sotaque não esconde, né? Nasci em Recife mesmo, mas morei e fui criada em São Lourenço da Mata, que é um bairro próximo, né? De Recife. Vim de uma família de 5 irmãos, ao total, são 6 comigo. E passei minha vida, praticamente a metade da minha vida lá em São Lourenço, no bairro chamado Penedo. Um bairro pequeno, ao mesmo tempo grande, vamos dizer assim. Por sinal, um abraço para todos, que a gente sabe que tem muita gente de Penedo nos assistindo. Verdade. E a gente foi criada lá, né? Viemos de famílias simples, porque na minha família não tem ninguém de classe média nem classe alta, viemos de uma família simples, mas criada com muito carinho e amor, né? E até os meus 16 anos, que foi aonde eu casei, eu fiquei morando lá em São Lourenço, no São Perfeito. Lourenço. Aí eu já vou deixar com ele. Pessoal, como vocês sabem, meu nome é Diácio, aí é o nome do canal Diácio Longe de Casa. E assim, eu também sou de Pernambuco, nasci em Camaragibe, é uma cidade perto ali também de Recife E próximo, e cidade vizinha de São Lourenço São da Lourenço. Mata. Mas fui criado em São Lourenço da Mata, né? A gente se conheceu em São Lourenço da Mata também. E como Isso. ela falou aqui agora, a gente, como se diz, passou Passou a maior parte da vida da nossa gente. vida lá em São Lourenço. É, Assim, pessoal. Pessoal, a minha família é bastante grande, né? Assim, é 10 irmãos comigo. A família é bastante grande, temos de sobrinho, etc. Vivo ali no bairro de. É conhecido como Muarama, lá em São Lourenço. Muarama, mas o nome é um pouco confuso, é Cascará. É um pouco, como eu falei aqui, é perto lá do de bairro também, Penedo. dependendo de onde ela mora ali. A gente se conheceu, se casamos. E o Foi. processo do casamento aqui agora, quem vai contar vai ser ela. A gente, quando se conheceu, eu tinha 16 anos, né?
E assim, para casar, tinha que meus pais assinarem, porque como eu era menor de idade, eu não podia casar por conta própria, assim. Então, meus pais assinaram e a gente se casamos, né? Se casamos, passamos um ano em São Lourenço, que eu fui morar com a mãe dele. A gente passou, foi um ano, foi? A gente passou quase um ano, pessoal, mais ou Foi, menos um foi, ano, nem são um 11 ano meses, chegou. 10 Foi. meses por aí, a gente ficou morando na casa da minha mãe, mas sempre com aquele objetivo de sair de lá, É, né, e construir a nossa casa. E foi isso que a gente deu o isso. pontapé, né? Foi. Com praticamente um ano que a gente estava casados, fomos para Camaragibe. Chegando em Camaragibe, a gente foi morar numa casa que era da minha avó, no início, né? Era da minha avó e ela cedeu para a gente fazer um em cima. Ela tinha uma casa dela, tinha essa alugada, e ela disse: Vinha morar aqui, minha gente, e vocês fazem a casa de vocês em cima, não é isso? Aquela longa história para quem vai casar e você vai sair da casa da sua mãe, fazer uma casa em cima da casa Ah, dos é. outros. Como sabe como é que é aquele processo, né? A gente já recebeu muitas críticas daí, mas isso lá no Brasil, né, como muitos já sabem, isso é muito comum. E quando a gente chegou com um propósito, porque a gente já, morar na casa dos outros, mas os outros, mesmo sendo a minha avó, a gente queria ter o que era Nosso nosso. cantinho de Isso. verdade, E né? então a luta da gente já começou aí, porque construção, quem sabe aí, quem está construindo, ou quem já construiu, sabe que é um processo muito longo e de muita luta E de muito gasto. e de muito gasto. Então, assim, a gente começou a construir a casa em cima da que a gente morava e com o passar do tempo, a minha avó, ela nos vendeu a casa. De tanto eu estar ali insistindo, me venda, ela me vendeu a casa, né? Foi um processo, mas foi uma conquista pra gente, né? E assim, para falar a verdade, foi uma das nossas primeiras vitórias ali, né? Foi. Que foi ter a nossa própria casa e a gente sonhava com uma e Deus nos proporcionou duas casas, né? Verdade. Casas simples, mas que não deixava de ser nossa casa. Com o tempo a gente foi, né? Reformando e Reformando, fazendo. fazendo o nosso cantinho lá. Maravilhoso que a gente sonhou muito lá, não foi, Preto? E que a Sim, gente sente falta, por sinal. verdade. E falando agora sobre o assunto de vir para Portugal. A É, gente tinha sempre um sonho de sair do no Brasil. Brasil. Só quem comentava muito sempre era eu. Falava, mas Mirelle, Ele, na verdade, ele assistia vídeos sobre imigrantes. imigrante, né? Sempre assistia vídeos, isso desde 2017, É. 2018, por aí. Sempre assistia alguns vídeos e aquilo me motivava a sair dali. Por mais que a gente tenha conquistado a casa da gente, estava por ali naquela rotina. Ô, pessoal, ela também ela fazia faculdade, eu trabalhava e tinha aquela rotina, só que a gente se vivia como se fosse preso, né, Mirelle? Preso ali, a gente não se sentia, sei lá, não sei como explicar, A gente tinha vontade de crescer, vamos crescer, dizer conhecer assim. novos horizontes, ter uma nova experiência, essa é a palavra correta, né? Assim, antes da minha faculdade, quem fez foi tu. Sim, eu não, eu tinha Ele, terminado minha é, faculdade, ele fez a faculdade dele e foi um processo até concluir a faculdade e depois eu comecei a fazer, né, que eu não concluí. Faltou um ano para eu me formar positivo. e eu tranquei o curso e vim para cá. Uhum. Mas nesse processo, ele sempre assistia muitos vídeos e eu não por fora, né? Eu estava em outro mundo. Assim, sempre assisti os vídeos e sempre ali pegava um detalhe ou outro Era. e vinha aquela inspiração, e por que não tentar? E Me por que não falava, mas eu tentar? também não tinha muito interesse. Sempre comentava com ela, assim, mas ela, por estar tão muito focada também lá nos estudos, focada também, assim, na casa e nas coisas, a gente também queria, tipo, abrir algo no Brasil, que a gente conseguia abrir nossa lojinha de roupa, Foi. né? E sempre focado lá. Mas eu sempre tinha aquele desejo de sair do Brasil. E passando para ela, ó, Mirella, eu tenho um vídeo assim, assado, lá imigrante assim. Aí ela sempre tem não, mas a gente vai passar por isso, a gente vai passar por aquilo outro. Né? Sempre tem aquele A gente medo, né? tinha aquele receio, né? Porque a gente estava fazendo nossa vida lá, estudando e construindo as coisas lá, e tinha aquela coisa, eu vou largar tudo para ir embora para outro país sem absolutamente nada, né? Só com um trocado no bolso. E disso a gente deixou o nosso sonho guardado, o dele, vamos dizer assim, porque eu tinha aquela só lá embaixo, bem longe. Isso a gente começou a fazer algo a mais. A gente abriu a nossa primeira loja, né, no centro de São Lourenço, morava em Camaragibe e abriu no centro de São Lourenço uma lojinha lá de roupa só masculina, né? Isso mesmo. A gente teve lá umas lutas, foi bom, tirou um trocadinho bom, mas depois a gente teve que fechar. A pandemia veio, né, Não, essa pessoal? foi a A primeira primeira loja. loja foi? A Ah, primeira foi, loja foi. a gente fechou, né? Não teve como prosseguir.
Depois a gente passou novamente Para a com aquele segunda loja. sonho e fomos para a segunda loja, Sempre com a mente de de empreender, sempre empreender. com a mente de não ficar parado. Por mais que eu trabalhasse, mas sempre estava com a mente de querer fazer algo além, algo a mais, né? E ela também. Por causa da minha faculdade, que eu tinha vezes que eu estudava pela manhã, pegava a manhã e tarde, mas o meu turno era à noite. Mas eu não tinha um horário certo para estar em trabalho. Então, assim, eu disse, se eu trabalhar para mim mesmo, vai ser o horário mais flexível. E foi quando a gente abriu a segunda loja. A gente arrumou, deixou arrumadinha a loja, uma gracinha, minha gente. Mas, infelizmente, próxima à pandemia, vocês sabem, a gente teve que fechar a nossa loja, Como né? várias pessoas fecharam, a gente É. também fechou a loja da gente. Então já foi a segunda tentativa que a gente teve maior, porque a gente, entre assim, os bastidores, a gente ainda fez muita coisa. Já Verdade. vendi lingerie por conta própria, sem ser loja. Se a gente for contar aqui que a gente Vendeu já muita coisa, fez, tipo, Não vai nem entrar, senão vai ser entrar. longo, né? O A gente nosso tá falando, a currículo. gente tá falando só de coisas que a gente fez assim, que a gente durou mais, né? Foi. Durou mais. Então, depois, já que a gente fechou a loja, a gente ainda não desistiu, né? É, A foi quando a lanchonete também. lanchonete. Ele abriu a lanchonete com a minha irmã, que também no começo foi ótimo, né? De site já estava fluindo as coisas, a divulgação, aquelas coisas todas, mas infelizmente teve que fechar, né? Infelizmente teve que fechar porque não estava dando certo em algumas coisas, alguns aspectos, a gente resolveu fechar, Fechar, que é fechamos. melhor. Tem coisa que a gente vê que não vai dar certo, é melhor fechar. E daí então, pessoal, veio De novo, de novo aquela, né, vontade de vontade sair do de sair do Brasil. Brasil. Ou seja, você tenta e não consegue as coisas, você fica Sempre um dando pouco. errado, sempre tinha uma coisa ou outra, Não né? dizendo que uma época não ia dar certo, né, mas a gente está falando que já tentou muito no Brasil. Isso. Né? E assim, quando a gente começou a ver que as coisas estavam dando errado, que não estava fluindo, a gente começou a sonhar mais. Foi daí que eu me interessei mais Assistir sobre mais vídeos, assistir né? vídeos, começava a ver, faço o que vocês fazem hoje, né? Tá assistindo os vídeos. Pesquisar mais as coisas. Então a gente começou a alimentar isso. E toda vez que a gente saía para comemorar ou saía para conversar, era feito, que a gente fazia muito isso lá no Brasil, que a gente também não deixou de fazer aqui, que isso é muito bom para vocês. A gente, quem é casado no caso, a gente É o sempre que é namorado. alimentava, também, a gente alimentava o nosso sonho. Só que era irônico, porque assim, a gente tinha um sonho, mas a gente não tinha um real no bolso, não era feito É o que eu posso dizer. A maioria das pessoas, a gente sempre sonha com algo sem ter um real no bolso, mas isso. assim, a gente tira aquele sonho ali, coloca num papel, né? É, E vai seguindo passo a passo ali, foi o que a gente fez. Por mais que não tenha um real no bolso. A gente sabe que para conseguir dinheiro no Brasil, eu já falei várias vezes para vocês aqui, é muito complicado, mas a gente sempre fez o máximo, né? A gente fez é, o máximo para conseguir o dinheiro que deu para conseguir naquele momento. isso. Para chegar. Então daí a gente começou a nossa luta de juntar o dinheiro, né? É, De juntar dinheiro, porque até então, se você tem um sonho, mas não tem um real, você tem que arrumar a solução, né? E foi daí que a gente começou a nossa luta. É, no início a gente não falou para ninguém, né? Ficou aquela coisa só entre eu e ele, porque a gente não sabia se isso ia para frente, se a gente ia conseguir. Então a gente começou a só entre eu e ele, a gente conversava sobre os nossos sonhos e deixava quieto para nós. Não comentamos com família, com amigos, com ninguém, não é isso? porque a gente sempre pensava, vai sonhar aqui, a gente tá tão alegre sonhando junto aqui, vai contar para outras pessoas o que a gente quer fazer e pode vir aí uma enxurrada de água em cima da gente Ah, e aquele gás que a gente tava ali podia se acabar, né? isso, a gente preferiu Preferiu deixar ficar em quieto. silêncio um bom tempo. Tempo. E sempre, como ela falou, sempre se alimentando. Se a gente ia na lanchonete, sempre a gente ia junto, comecei a tomar um açaí, sempre conversando, se ia no shopping conversando. Em qualquer lugar que a gente sempre saía, a gente sempre sai, sempre conversa, bota A o. gente tem muito isso de chegar e alimentar, de estar assim juntos, de estar De sonhando, fazer algo, né? né? De conversar o que a gente passa, porque assim, nesse período, a gente pulou essa parte, acho que esqueci de dizer, nesse período, a gente ao total tem 12 anos de casado. Quem segue lá no Instagram sabe, porque a gente comemorou aqui em Portugal. Mas a gente passou muitos perrengues, a gente passou Foi por a parte que a muita. gente realmente esqueceu de falar, os A gente passou perrengues. por muita coisa, minha gente. E assim, a questão financeira é um dos problemas que mais atinge os casais, né? E isso chegou Positivo. a nos atingir também. Se a gente disser que, não, somos um casal perfeito, não, a gente vai estar Vai estar mentindo. mentindo. Então a gente chegou a passar por problemas no nosso relacionamento, problemas sérios, né? De até chegar a querer se separar.
né? A gente Positivo. passou, era muito aperreio, a última loja deu muita dor de cabeça, porque a gente trabalhava muito e tirava muito dinheiro para colocar na loja e não via retorno. Então isso foi desgastando a gente. Ele trabalhava junto, né? Quando ele largava do serviço que ele tinha, ele vinha se encontrar comigo, a gente trabalhava junto. Então assim, era muito cansativo, era muito estressante, trabalhando de domingo a domingo, Domingo a de domingo a domingo. domingo, e sempre tentando improvisar, sempre tentando crescer, mas tinha aquela trava. E isso afetou o nosso relacionamento, que a gente teve que sentar, teve que pedir a Deus uma orientação e mudar a forma como a gente estava lidando, porque senão a gente hoje não estaria Não aqui, estaria aqui, né? verdade. A gente estaria um para um lado, outro para o outro. Mas foi daí que a gente parou e disse: a gente vai deixar a situação ou algum problema nos afetar, a gente caiu em si e despertamos para a vida, né? A gente deu aquele pontapé, sentou, conversou, Isso, disse, olha, que isso aqui tá errado, vai ter que tirar isso aqui do caminho, a gente vai ter que fazer assim para poder mudar. isso, E graças a Deus, a gente orou muito a Deus, pediu muita oração também a pessoas que realmente isso. são mais próximas. A oração que a gente diz pedir não falar dos nossos problemas, mas sim pedir para. Oração É, para que ia isso. dar certo, né? Mas quase ninguém sabia quem estava passando. A gente Ah, não falava para muitas sempre. pessoas. E como a gente não falava dos nossos sonhos e também não falava dos nossos problemas, né, Preto? Verdade. Então, foi daí que a gente se apegou mais com Deus, se apegou mais eu e ele e continuamos a luta dos nossos sonhos, que até então era sair do Brasil, né? É E nisso, verdade. na luta que a gente passou, a gente aproveitou muito com a nossa família, aproveitou muito com os nossos amigos, são Sabe, poucos, sabe o que é aproveitar? Tipo, eles não saber o que vai acontecer, você vai já sabendo que vai sair dali e ficar um isso, tempão afastado deles, você aproveitar a cada momento ali. Ah, isso. você faz uma festinha, ah, vamos fazer um churrasquinho do nada, né? A gente sempre fazia um Fizemos muito churrasquinho isso. e as pessoas ficavam meio assim, ficavam meio esquisitas, assim, conversava, tava mais próximo sempre, A né? gente se aproximou muito mais das pessoas que a gente ama e assim, para não sentir tanta saudade quando chegasse aqui, que você sente, não tem para onde correr, você vai sentir. Mas a gente não tem aquela consciência, apesar de que eu poderia ter abraçado mais fulano, É, conversado mais com fulano. Não, a gente aproveitou o máximo. A verdade. gente fez tudo o que a gente podia fazer. Sempre que alguém dizia assim, bora sair, os amigos da gente diziam, ah, bora, bora fazer tal coisa, vamos sim, né? É A isso gente mesmo. aproveitou muito, porque a gente sabia que a qualquer momento o sonho da gente poderia se tornar realidade e a gente ia embora. Foi o que aconteceu. E tá aí uma dica para você. Se você está se Aproveita. planejando aí sair para tanto Portugal quanto outro Qualquer país, país. se você está em silêncio, faça em silêncio, aproveite seus amigos, aproveite sua família ao máximo possível, né? Porque, como ela falou aqui, a saudade vai bater, mas você não vai ficar com aquela consciência pesada, né, Ah. Mirelle? E assim, no processo do nosso sonho e da luta para conseguir dinheiro, a gente não fez loucura, minha gente. Que é o que a gente alerta muito para vocês, né? Ah, A gente verdade. parou para pensar e disse: não vamos fazer loucura, vender nossas casas ou nosso cachorro, que o bichinho ficou, para ir para Portugal. Não. A gente tentou colocar na mente o quê? Se Portugal der errado, porque aí é onde entra o medo, né? O medo da gente chegar aqui e não dar certo e ter que voltar. Mas se eu vendesse a minha casa, eu iria morar onde? Na casa dos outros, né, Preto? Positivo. Então a gente disse, vamos fazer de uma forma que não venha atingir tanto a gente. Por isso que quando as pessoas vêm pedir conselho, ou pedir dica, muitas vezes as pessoas vêm pedir dica e a gente diz o quê? Isso não é uma dica. Você está pedindo uma opinião. Uma orientação para É, você que não venha cair na enrascada, porque se, a gente vai ficar, vai dar certo, mas a é gente sabe isso. que pode dar errado. Nem todo mundo vai seguir o mesmo padrão. E o que ela está dizendo é, pessoal, se vir para Portugal, tiver um sonho, não faça mil loucuras, né? Mil loucuras para Isso. poder sair de Portugal. Agora, se planeje bem, isso aí Ah, é então, verdade, vou, né? vou citar um exemplo aqui. Uma seguidora disse que estava vindo e ia deixar os filhos lá com o marido para vir para Portugal. E assim, para até você se organizar em Portugal, é de um ano para lá. Então, assim, a gente está no momento que legalização está difícil. Então, se você Verdade. vir, você vai ficar preso aqui ou vai gastar e vir e depois vai ter que desistir porque a saudade dos filhos é alta, né, Preto? Então, o seu esforço ele não serviu de nada.
Outro exemplo também, outra seguidora dizendo que ia vender a casa dela para vir com o filho e com o marido. Ela pediu uma opinião da Pediu, parte foi? dela e ela veio até perguntar a mim, "Mas o que é que tu acha, etc. Assim, a gente não vai chegar a dizer para a pessoa vender sua casa que Isso, eu não sei o que ela passou para conquistar no Brasil, então se ela tentar arrumar um dinheiro de um lugar diferente sem vender a casa, vai ser ótimo para ela. justamente. Porque ela, se tudo der errado, a gente sabe que pode dar errado, a gente não vai ser crítica, ah, vai dar certo, pessoal, tem um lado bom e um lado ruim. Ah, Se der tudo errado para ela, tem a sua casinha, quando voltar, ela pode iniciar tudo de novo. e foi justamente disso, os conselhos que a gente passa para vocês, era o que a gente seguiu, de não vender, se desfazer dos nossos bens lá para vir para Portugal, né? Exatamente. Então a gente se organizou, a gente juntou dinheiro, a gente vendeu poucas coisas assim que dava para vender e o resto a gente deixou lá no Brasil. Algumas coisas a E se gente desfazendo agora aos poucos. depois de um ano. Então a gente fez isso, se organizou e veio para Portugal, né? Teve medo, Mirelle Biasi? Teve medo, assim, outra coisa que a gente vai falar para vocês. O medo bate quando você tá aí no seu país, não conhece nada nem ninguém, ou até conhece algumas pessoas que moram aqui. Ah, tem um amigo meu lá, tem um primo, tem uma irmã, tem um irmão. Mas ainda fica aquele medo na sua mente, dizer, poxa, eu vou sair daqui, como é que vai ser? Fica aqui ansioso por alguma coisa, fica ali apreensivo se vai dar certo ou não. Mas assim, quando você dá o primeiro passo, chega aqui, passa esse período assim, o período que eu digo assim, é o período dos perrengues, Isso. etc. Aí você vai se acostumando com algumas coisas e vai se adaptando, né? E você percebe que você venceu esse medo. Era o que a gente teve no começo. Pensava muito, será que vai dar certo? Eu acho que é a pergunta de todo imigrante, né? E se eu chegar lá e não me adaptar? Se eu não gostar, vou ter que voltar, e o prejuízo financeiro e o desgaste emocional, a gente tinha isso. Só que eu coloquei na cabeça o seguinte, eu vou atrás de um sonho, eu vou atrás dos meus objetivos. Tem uma pessoa que me apoia, como eu também apoio ele. Então, se caso der errado, nós volta. A gente apenas tentou. Tentamos, né, Preto? E se você não tem, nós não tivesse tentado, Hoje não e estaria aqui hoje não também. estaria aqui, hoje não estaria falando para vocês aí o que deve fazer, o que não deve fazer. A gente estava até comentando aqui e ela dizia assim, ah, Pedro, se a gente sair daqui e for para outro país, o termo de adaptação vai ser muito melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já se acostumou, pessoal, com as dificuldades daqui. Ah, E se a gente for imigrar para qualquer outro lugar, a gente vai se sentir bem melhor. Vai isso. saber como lidar com as situações, né? E E foi uma assim, aprendizagem muito grande. Já está é o que a sendo, gente né? sempre fala aqui. Portugal, ele foi uma escola, né? Ele foi não, ele Está está sendo sendo uma uma escola, escola. né? Ah, Mirelle, por quê? Porque Portugal, a gente aprendeu a ser totalmente dependente de nós mesmos, né? Primeiramente de Deus e segundamente de Nós nós. dois. Porque assim, lá a gente tinha, era dependente também. Só que lá ainda tinha a mãe de um lado que poderia socorrer se desse alguma coisa mais séria, tinha Um, amigos. Um exemplo, vou pedir dinheiro emprestado porque eu estou precisando pagar uma coisa e meu pagamento atrasou. A gente sempre ocorre a alguém, né? Sempre ocorre a um vizinho, um lá amigo, sempre né? tinha, sempre tinha Aqui disso, né? não. Aqui não. Como eu e ele não conhecemos ninguém em Portugal, ninguém. Então a gente ficou, e se der alguma coisa errada? Aqui a gente vai pedir um pouquinho de açúcar, né? A gente tinha isso na mente e a gente aprendeu, Portugal nos ensinou a gente ser independente, né? Verdade. Ser independente de qualquer coisa. Se aparece um imprevisto, a gente tem que se virar. É eu e ele se virar sempre. Então, Portugal, ele nos ensinou isso. Outra coisa que eu até anotei aqui, né? Portugal, a gente também aprendeu outra coisa, que foi lidar com as críticas. Não só a crítica por ter um canal e as pessoas chegarem aqui e comentarem o que querem. Eu acho que por a gente ter um canal, as críticas são muito mais severas. É, Quem nos acompanha aqui, as pessoas até vai lá, rebate, tem a pessoa que bota uma coisa da gente lá, não, vocês não fazem isso, você não faz aquilo, aí outras pessoas vão lá e falam, não, eu não fez isso por causa disso. Então, a gente vê que a gente está sendo muito criticado, mas também muito apoiado. isso. Mas crítica a pessoa vai ter de todo lado. Se não for, se você não tiver um canal, vai ser crítica aí de um amigo seu, de uma amiga sua, de um parente seu, E assim daí vai. mesmo e assim vai, Quando né? a gente resolveu vir para cá,
que abrimos a nossa boca, né, que tinha que falar que estava vendo, que a gente não ia fugir. Então, muitas pessoas e até famílias que era próxima, que chegou a criticar, né, familiares. E foram muitas palavras negativas mesmo, né, que poderiam não dar certo ou algumas outras coisas assim. E se não der certo, vocês vão fazer o quê? Porque vocês vão se embora? Aqui tá tão bom, ou aqui tá tão assado e não sei o quê. Então, a gente recebeu críticas de muita gente. Outras partes apoiaram, né? Chegaram a nos dar, desejar sorte, dizendo que ia orar, essas coisas todas. Mas crítica que a gente está falando aqui é geral. Se você veio para Portugal ou você é imigrante e não abriu um canal, você também está sendo criticado e ao mesmo tempo você está sendo admirado. Tem pessoas que não falam diretamente com você, né? Mas ela está lá lhe admirando a coragem que você teve, porque Isso é qualquer verdade. imigrante, ele é muito corajoso, né? Então é de a gente tirar o chapéu para qualquer imigrante, porque a gente sabe o que é agora a luta de um imigrante. Não deixe com a pessoa que não está fazendo algo que você vai fazer. Tipo, Isso, você está tendo essa coragem de sair do seu país e, tipo, enfrentar as dificuldades, sofrer ali para tentar ter uma vida melhor, entre aspas. De uma pessoa que nunca deu um pontapé em nada na vida dela. isso. Tentar frustrar os seus sonhos. A gente sempre fala isso. Não deixe ninguém afetar a sua mente com essas palavras negativas. Ah, Se você quer algo, vá lá e faça, né? isso. Então, Portugal, ele nos ensinou, né, e está nos ensinando isso, a lidar com o YouTube mesmo, que a gente jamais imaginaria que ia ter um canal no YouTube. E a gente está aqui falando com vocês. Agora o YouTube, ele tá. A gente agradece muito que passamos de 7.000 inscritos, né? Agradecemos a vocês que estão aqui nos assistindo, nos seguindo, que está sempre comentando, né? Mas a gente ainda está aprendendo a lidar, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. A gente ainda não sabe falar direito, a gente ainda não sabe fazer as coisas como os YouTubers famosos aí sabem, mas a gente ainda está aprendendo. A gente tá indo aos poucos, mas não chegar lá. Vamos chegar lá Isso. sim. Vamos chegar aí a, sei lá, mais de 100.000 inscritos, eu não sei. Isso vai depender do nosso esforço, de vocês, né? E vamos ver. Mas em Portugal, ele não está nos ensinando isso, né? A Mirella e a Diace a lidar com as pessoas que está em todo tipo que é lugar que a gente recebe mensagens de todo tipo de pessoas. Vocês não têm noção. A gente recebe muitas mensagens. Isso com um canal pequeno e a conta no Instagram pequena, né? Mas a Verdade. gente ainda está sabendo ainda lidar, porque é novidade para a gente. A gente ainda não se acostumou com isso. Outra coisa também que a gente está aprendendo a lidar é com a saudade da família. Porque por mais que a gente tenha aproveitado lá atrás, a gente ainda sente muita falta, né? De fazer aquela festa, de estar conversando besteira, de estar lá aquelas brigas de família, a gente ainda está com muita saudade disso, Aí né? você vê, querendo ou não, você só sente essa saudade quando tá longe. Mas você diz, quando tava perto, aquela agonia, aquela discussãozinha. Mas até aquela discussãozinha, quando você tá aqui, muitas vezes você preferia estar naquela discussãozinha lá, de família, do que estar só, né, em alguns É. aspectos, né? E assim, para resumir o nosso vídeo, vocês conheceram um pouquinho de onde a gente veio, né? Um pouquinho da nossa história. E eu vou deixar esse vídeo para uma continuação, vamos dizer assim. Parte Porque, 2. porque Portugal, ele tá abrindo as portas para a gente, né? Através de Portugal, a gente conseguiu outra fonte de renda, que é aqui o YouTube, né? É. Que é o YouTube. E eu sei que vai abrir muitas portas, né? Então, assim, em Portugal, a gente não quer se limitar aqui. A gente está aqui, a gente tem um propósito, não sabemos até quando, né? Vamos ficar em Portugal, ou se realmente vamos sair, ou se vamos voltar um dia para o Brasil para morar lá de vez. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem sonhos e a gente quis passar para vocês um pouco da nossa história e incentivar vocês a o que vocês for fazer, seja se mudar para um país, Uhum. ser imigrante, como você, os seus sonhos que você tem aí mesmo no Brasil ou em qualquer outro lugar, se você não desistir, né? Porque a gente aqui está falando, mas até então vocês não sabem a luta que foi a gente chegar até aqui e a gente está conversando com vocês, Por isso né? que a gente tentou agora introduzir para vocês aí um pouco de quem é de aço, um pouco de quem é Mirelle. Isso, Porque ninguém vai dar credibilidade a alguém sem conhecer antes. isso, Então a gente se retratou de fazer esse vídeo, né? isso. De explicar para vocês quem é Mirelle e quem é de aço.
E falando sobre o canal, pessoal, a gente tá grato a vocês por Muito, já chegar aí já a muito. 7.000 inscritos. A gente sabe que Passou, vai né? Tá tá crescendo. crescendo assim e a gente só tem gratidão a vocês, Agradecemos de agradecer de coração. coração mesmo. E por isso que a gente sempre pede a vocês para deixar o like, algum comentário, uma vírgula, porque Nos nos ajuda, ajuda tudo muito, ajuda. muito E mesmo. assim, outra coisa também que é bom a gente aqui citar é que os vídeos não tá saindo como a gente queria de estar, né, toda semana postando vídeo, porque, tipo, 2 dias que eu não vejo ele. Ele trabalhando de madrugada, de Madrugada, tarde pra dois madrugada. turnos, né? Então, quando eu saía para trabalhar, ele ainda não tinha nem chegado. É verdade. Então, assim, os vídeos não tá. A gente queria estar postando muito mais vídeo, mas assim, como a gente não tá se vendo muito esses dias, a gente tá impossibilitado de gravar juntos. E eu não quero gravar só, nem ele quer gravar só. Então, assim, já que a gente iniciou junto, vamos Vamos ser fazer juntos, junto. A não ser que seja uma necessidade, um lugar, não sei. Mas até então a gente quer continuar os vídeos juntos. Então, vocês verdade. tenham paciência, curta bastante os nossos vídeos, veja os vídeos anteriores também, né? E sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui trazendo vídeo novo para É vocês, isso aí, né? pessoal. E então, Esse esse foi o vídeo de o vídeo. hoje. Espero que vocês gostem. A intenção desse vídeo é vocês terem um pouco mais de proximidade da gente, ter Verdade. aquela ligação, porque por mensagem nem sempre a gente consegue estar respondendo todo mundo. E vocês vão ver um pouco de nós, né? Um pouquinho, que a gente não falou tanto sobre a gente aí, é 1% da nossa vida, um por Verdade. cento da nossa história, para vocês terem a certeza do que a gente sempre fala e o que a gente sempre recebe mensagem, que somos pessoas de bem, somos pessoas que gostam de ajudar o próximo, e a intenção é essa desse canal, ajudar ao máximo, incentivar ao máximo, né? Isso Isso, aí, Freitas? pessoal. Verdade. Mas é isso, espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir, né? Deixar o like aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, Tchau! tchau.